Vamos falar aí da estreia do Flamengo com o time principal, né? Não eram os titulares, né, Castanha? Muita gente estranhou, até a gente mesmo que estava fazendo pré-jogo, na hora que saiu a escalação, a gente falou, caraca, velho, o cara colocou todos os reservas, né? A gente até comentou isso um pouco. E fez um jogo muito bom, né? Assim, para estreia, para primeiro jogo, eu achei o jogo bom, ainda falta, claro que falta lapidar algumas coisas, né? Senti o time um pouco espaçado em alguns momentos e tal, mas isso aí é competência do Castanha. Então, Castanha, faça aí sua introdução e aí já começa a falar da tática. Como é que é o esquema aqui? Começa a falar e aí a gente vai pegando aqui as perguntas do chat aqui e as nossas perguntas e a gente vai trocando uma ideia aqui. De vez em quando a gente vai te interromper um pouquinho para que a gente enriqueça o debate, beleza? Mas a palavra está contigo e vamos que vamos. E se tiver alguma imagem, Castanha, que você queira compartilhar aí depois, você avisa. Manda lá no grupo que aí eu já subo aqui já. Isso. Eu vou mandar uma imagem aqui, depois eu vou pegar uma outra, né, e vou passar, mas tô com um campinho pronto aqui também, daqui a pouco a gente sobe aí, né, o campinho, só para poder explicar mais o esquema tático colocado pelo Paulo Souza. Mas falando de estreia, né, cara, eu acho que eu gostei da postura do time, né, principalmente no jogo com e sem a bola. É claro que nós estamos falando de um primeiro jogo ainda, com o time ainda nem é o principal, o alternativo, e também jogando contra um Boa Vista, que, claro, tem a sua, né, é mais fraco, um pouco mais, eu acho que até dos pequenos, eu acho que é até o melhorzinho, ou um dos melhores, né, que tentou jogar em alguns momentos, tentou sair, não ficou só lá atrás, né, marcando. Então, o Flamengo que conseguiu, sem a bola também, neutralizar bastante qualquer tentativa, né, do Boa Vista. Marcão falou sobre a questão de espaçamento, foi o que o Paulo Souza mais cantou o jogo inteiro, né, pedindo para juntar as linhas, para agrupar, né, o tempo todo. Tem um vídeo até que ele dá uma chamada no Thiago Maia, falando de posicionamento, e logo depois o time está no ataque, ele já manda o cara subir, né, e aponta. Então, assim, a gente ficou muito feliz ontem, porque a gente gosta de analisar, a gente pôde ter uma coisa diferente para analisar, e as variações durante o jogo também, né? Porque em alguns momentos, ele ontem estava com 3 zagueiros fixos, né? 3 zagueiros de origem, vamos botar assim, mas que muitas das vezes marcou num 4-4-2, com o Cleiton marcando pelo lado esquerdo, o Mateuzinho e o René na segunda linha. Então a gente vai poder explicar isso bastante, né, para a galera hoje também, como funcionou essa questão da marcação, essa variação, até chegar no final do jogo com uma linha de 5, né? Então a gente vai falar isso bastante para vocês. Destaques, né, para mim, para gente começar, gostei muito dos zagueiros, do Noga e do Cleiton, acho que fizeram uma grande partida. O Noga com 2 lançamentos ali também, primorosos no primeiro tempo. Gostei do Vitinho, para mim foi o melhor em campo ontem, e também o Marinho no primeiro tempo fez uma boa partida. Acho que o Thiago Maia cresceu durante o jogo também. E assim, para falar que alguém não jogou bem, a gente não bater sempre no René, que aquilo a gente já sabia que não dá para ele jogar naquela posição. E aí foi escalado ali justamente para mostrar para todo mundo que não tem condição. Eu não consigo enxergar algum posicionamento para o René no esquema do Paulo Souza. Vem falando isso há bastante tempo. E ontem foi provado. E aí depois ele colocou o Everton Ribeiro como ala e depois ainda botou o Rodinei também, vendo que ali é uma posição que não é que vai ter briga, né? Mas é onde ele vai ter que quebrar a cabeça dele para poder escalar ali. O pessoal estava falando bastante aqui, até nos comentários, né? Que o Flamengo variou muito, né? Fez muita variação dentro do jogo ali e tal. A gente começa naquele 3-4-2-1, né? Com o Vitinho e o Marinho ali um pouco mais atrás do Pedro centralizado. E aí eu queria que você falasse um pouco dessas variações, Castanha. Assim, teve bastante variação, teve bastante alteração, né? Assim, eu acho que antes do jogo ninguém imaginou que o Everton Ribeiro poderia fazer um ala pela esquerda, né? E depois que ele entrou, o pessoal lembrou, olha, no Corinthians, no Coritiba, ele foi lateral esquerdo, né? Então, assim, o Paulo Souza conseguiu não reinventar, mas conseguiu achar e encaixar alguns jogadores que era improvável até a escalação, né, naquelas posições, mas ele conseguiu fazer. Ele conseguiu colocar o Rodinei do outro lado, né, e depois pegou o Everton Ribeiro, que estava como ala esquerdo, colocou pela direita lá na frente e tal. Então, assim, a gente teve muita variação e eu queria te perguntar, a gente variou as posições, assim, a gente variou as peças
ou a gente teve variação no esquema tático também? Porque no esquema, eu confesso para você, no esquema eu tive um pouco de dificuldade de ver, a não ser ali na frente, quando a gente ficou um pouco ali com Pedro e Gabigol. Acho que o Gabigol um pouco mais pela direita e tal, né? Mas eu senti que a gente pelo menos ficou com 2 atacantes. Eu acho que a gente deu uma invertida naquele 2-1 para um 1-2. Mas assim, eu não consegui ver outras variações. E no momento defensivo, sim. Aí a gente conseguiu defender em linha de 4, linha de 5, né? Tiveram algumas variações assim. Você viu variação na formação ou a variação foi só dessas peças mesmo? Ô, Marcos, se você quiser, o campinho tá aí, pode botar que a gente mostra na prática aí, tá? Pode colocar. Então vamos botar aí, ó. Tá aí o campinho. Essa aí foi a formação, né, inicial do Flamengo. Deixa eu tirar aqui o Felipe Luiz, que eu estava falando hoje no canal, e aí acabou que ficou, deixa assim mesmo, o René, e vou trocar aqui com o Cleito aqui. Então o Flamengo armava o jogo, né, dessa forma, jogando num 3-4-2-1, né, tendo o Marinho e o Vitinho, né, jogando por trás do Pedro na referência. E como o Flamengo arma esse jogo? Então a saída pelo lado esquerdo, entrava no René, você tinha o Vitinho, você tinha o João Gomes, tem que fazer esse apoio com o Cleito atrás. Então ele tem sempre passe, para onde ele olhar, ele tem passe. Só que o René não chega, né, para dar essa profundidade. É isso que também o Paulo Sousa estava reclamando muito com ele ontem, além da qualidade de passe, errando alguns passes, a gente já está habituado com ele. Então o Vitinho é que muitas das vezes dava essa profundidade, inclusive os 3 gols do Flamengo saem dessa forma. O primeiro, quando ele pressiona e rouba a bola do Wellington Silva e rola para o Marinho. O segundo, que ele entra na área e rola para trás para o Pedro. E o terceiro, no mesmo posicionamento, onde ele rola, né, para o Gabigol. Então, o que faz esses 2 meias aqui? Eles jogam atrás, né, da linha dos volantes, no famoso entre linhas, é onde eles gostam de jogar, e vira e mexe, eles dão essa profundidade. A mesma coisa pelo lado direito. Marinho encosta com o Mateuzinho e o Thiago Maia. Jogo apoiado, né, e formando triângulos. Então ele forma triângulos, né, pelos lados do campo. E o que tem essa formação, que muita gente acha que é defensiva, e eu discordo frontamente, né, disso, ganha nessas condições. Vamos dar um exemplo aqui. Mateuzinho chegando na linha de fundo. A gente vai ter o Marinho, a gente vai ter um Pedro, a gente vai ter um Vitinho chegando dentro da área. E teria que ter, coisa que faltou ontem, até teve um lance que aconteceu isso, e o Paulo Sousa também reclamou, do René chegando pelo outro lado. Então você vai ter pelo menos sempre 4 jogadores agredindo a área com os volantes, né, que jogam lado a lado, chegando ali para poder pegar essa segunda bola, né, esse rebote. Então por isso que ele ficava sempre pedindo para o time estar mais compacto, né? Essa questão dos volantes aqui, se a gente reparar, não tem mais aquela questão de primeiro ou segundo volante. Os volantes jogam lado a lado, né? Os 2 têm liberdade para poder atacar. Então, ontem a gente já viu o Arão chegando no segundo tempo, chegando na área, né, em alguns lances. Eles fazem primeiro o jogo apoiado para a saída de bola. Então, eles fazem um pivô aqui, né, jogando para poder receber essa bola e fazer a dinâmica do terceiro homem. Por exemplo, Gustavo Henrique no Maia no Mateuzinho. Então, isso é muito jogo posicional que não é falado, muito graças a Deus, né? Ele não fala isso, então a galera não perturba muito em relação a isso. Então, né, tem a questão da saída de bola para isso, e são volantes que precisam chegar ao ataque. Mas vamos ver que está sempre triângulos. Ó, sempre para você olhar, você vai ter um triângulo formado, né? Se você olhar para o campo, você vai ver. O que isso quer dizer? São sempre opções de passe que os jogadores têm. Para onde você olhar, você forma um triângulo. Castanho, deixa eu fazer uma pergunta. Ele, na coletiva, ele falou um pouco do João Gomes, né? Que o João Gomes estava meio que embolando, ele não estava abrindo para dar essa opção, de repente, de triangulação. É isso que o Paulo Sousa havia se referido do João Gomes? Que ele estava meio que embolando com o outro, porque agora é diferente, eu tinha até apontado isso, eles jogam meio que em linha mesmo, né? Os 2 volantes. Não tem um que um joga mais adiantado que o outro. Não tem. Eles jogam em linha. Só que você acha que o João Gomes embolou muito ontem? É porque, assim, muitas das vezes, Alan, eu tenho essa imagem para poder mostrar, o João Gomes que tinha que dar essa opção para quê? Aqui você tem que você tem uma paralela, você vai encostar no Vitinho aqui mais para frente, você tem o passe para o meio, para o João Gomes, que por acaso nenhum dos 2 vão estar fechado, um vai estar livre para você dar o passe, mas mesmo assim, se você não conseguir, você roda de novo, você começa para poder fazer aqui a virada de jogo até chegar no outro lado. Só que muitas das vezes o João Gomes,
ele passava um pouco da linha, ele não dava essa opção, e ele acabava embolando assim com o Vitinho, né, em algumas posições, ou ficava muito atrás e também não dava essa opção de passe. Por isso que eu acho que até no segundo tempo, se vocês repararem, mudou, né? Porque o Arão veio para a direita aqui e o Thiago Maia foi jogar na esquerda. Talvez tenha melhorado isso, porque o Arão consegue chegar muito bem para cá, e aí com o Gabigol, o Mateuzinho no segundo tempo passou a jogar mais também. No primeiro tempo, o Mateuzinho estava muito marcado. Ele subia, ele teve 2 cruzamentos, um até trazendo para a canhota, né, e cruzando, e no segundo tempo jogou mais com o Gabigol. Acho que teve também, concordo com o Marcão, porque o Gabigol ele flutuava, mas em muitos momentos ele estava do lado do Pedro. Né? Ele não é esse meia, né, para jogar aqui, onde depois, né, outras substituições, ele trouxe o Everton Ribeiro para esse posicionamento aqui. O Vitinho jogou o jogo inteiro, né, por aqui. O Everton Ribeiro entrou na ala, né, primeiro, depois o Rodinei. Mas só na fase defensiva, e aí eu vou explicar essa questão aqui do posicionamento do Gomes na imagem, na fase defensiva, em alguns momentos, como o Flamengo marcava, tá? Vamos baixar aqui as linhas aqui. Gustavo Henrique, Noga e o Cleito virando lateral, com o Mateuzinho virando lateral pelo outro lado. Então, em alguns momentos no primeiro tempo mesmo, a gente marcava no 4-4-2. Então, tinha o Thiago Maia, o João Gomes, o Marinho, né, descia para ajudar o Mateuzinho e ficava mais Vitinho e Pedro, em alguns momentos. Em outros momentos, mais até para o segundo tempo, quando já estava até o Rodinei, mas em alguns momentos no primeiro tempo também, o Cleito virava zagueiro, o René, né, descia, e aí virava, em momentos, um 5-3-2, em outros momentos até um 5-4-1, quando o Vitinho tinha que, né, que voltar. E até no segundo tempo, a gente vai chegar lá, mas no segundo tempo já tinha trocado todos os jogadores, chegou algum momento do jogo, mas aí eu acho pela recomposição, mais cansado, que o Vitinho já não retornava tanto, então a gente ficou num 5-2-3. Né? Isso não vai acontecer em jogo grande, né? Mas é porque o Vitinho já estava retornando mais devagar. Mas isso eu vi muito mais quando o Rodinei já estava no segundo tempo, que o Boa Vista saiu um pouquinho mais, já estava 3-0 o jogo. Mas essa variação é importante. E aí, dessa forma, marcando no 4-4-2, a gente ganha algumas opções aqui para jogar no lugar do René. Né? Que não dá, não tem condições, né, de jogar. E muita gente se preocupa do Bruno Henrique jogar nessa posição. Né? Só que acontece, aí não vai marcar no 5, vai marcar sempre no 4-4-2, o Bruno Henrique vai ficar sempre na segunda linha. Entendeu? Mas vamos ver. Isso aí foi só o primeiro jogo para poder a gente avaliar nessa questão do Paulo Souza, mas alguns conceitos básicos. Importante, novamente, jogo de construção, sempre com pelo menos 2 linhas de passe e com bastante jogador agredindo a área. Esse é o maior posicionamento e tem que estar sempre compacto.